Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos nesta manhã. Hoje nós vamos estar trazendo uma rápida reflexão sobre uma palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, versos de 8 a 9. O irmão que me acompanha já pode abrir na Bíblia aí. Deuteronômio, versículo 8 e 9. Amém? Essa palavra foi a primeira palavra que eu preguei na minha vida, antes até mesmo de ir para o seminário. Foi numa vigília na Igreja Betel, onde eu fiz o meu seminário, o Seminário Betel, e Deus me deu essa palavra. Naquela época eu estava fazendo parte, do Ministério dos Guerreiros de Oração, e era o líder, um dos líderes do grupo de obreiros da Igreja Batista da Trindade, lá em São Gonçalo. Então Deus me deu esta palavra, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Deuteronômio 12, versículo 8 e 9. Amém, meus irmãos? Então vamos à palavra de Deus, mas antes de estar meditando na palavra, eu gostaria de mandar um abraço especial para as minhas irmãs, para os meus irmãos em Cristo, que me acompanham nestas lives diárias, que a gente tem feito um propósito de oração. Bom, então eu deixo um abraço especial para minhas irmãs e irmãos em Cristo. Amém? Vamos à palavra de Deus? A palavra de Deus, ela diz assim, verso 8: Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor, o vosso Deus. Amém? Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, diz a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos fala de 3 classes de pessoas que frequentam as igrejas evangélicas. A primeira classe de pessoas são os verdadeiros adoradores. São pessoas crentes, pessoas que são cristãs verdadeiramente. E essas pessoas, elas dão um bom exemplo. Elas adoram o Senhor em espírito e em verdade, como diz a palavra de Deus. Essas pessoas, elas, antes de caminhar para a casa de Deus, elas já se preparam no decorrer da semana, com orações, com jejuns. Elas estão sempre prontas para representar o reino de Deus. Ou seja, são pessoas que se separam, que se doam para a obra de Deus em espírito e em verdade. E essas pessoas, para você identificá-la, elas agem da seguinte maneira: elas mudam o seu jeito de se comportar, o seu jeito de caminhar, o seu jeito de se vestir e principalmente o seu jeito de adorar. A sua adoração é diferente. Você percebe quando a pessoa é um verdadeiro adorador. Eles chegam na igreja, aleluia, glória a Deus, eles começam logo a louvar, a engrandecer o nome do Senhor, depois do período ali de joelho, independente da igreja que for, eles não se envergonham de se curvar perante ao seu Senhor e de orar e de adorar em espírito e em verdade, ou seja, elas já entram na igreja ligada. Elas não precisam de louvores, de incentivos,
elas já estão ligadas com o Senhor. Amém? Então, são os verdadeiros adoradores. Ainda nessa classe de pessoas, os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, que se dedicam, que se entregam à obra de Deus, eles geralmente, em casa, eles preparam um café, um lanche, e eles fazem de tudo possível para reunir os amigos, os vizinhos, né? Para que as pessoas estejam ali no momento de oração. Eles se oferecem para as visitas, assim como Isaías falou, né? Envia-me a mim. Eles estão sempre dispostos a fazer o ID de Deus. Então, essa classe de pessoa é uma classe de pessoa muito abençoada, porque o Senhor não deixa lhes faltar nada, 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 porque eles estão a serviço do Senhor. Eles evitam escândalos, fofocas, contenda, muitas das vezes pedem perdão, até mesmo sem não serem o causador, né, de intrigas. Deixa eu tentar ser mais específico aqui. Pedem perdão muitas das vezes às pessoas que as ofenderam. A pessoa vem, ofende, denigre uma pessoa cristã e ela mesma vai lá e pede perdão àquela pessoa, mesmo não estando errada. Então essa é a classe dos verdadeiros adoradores. Eles saem de casa preparados, ou seja, o culto é às 7h30, eles não chegam às 7h30 em ponto, 7h40, 8 horas, não. Eles saem de casa, geralmente 6 da tarde, vai fazer uma visita a um irmão que está afastado, a um irmão que está enfermo, ou uma pessoa mesmo que ainda não é cristã, fazem a obra ali, oram com aquela pessoa, oram com aquelas vidas que estão necessitando do auxílio e do apoio de Deus e fazem o convite, né, para ir à igreja, ou seja, eles dedicam um tempo para fazer a obra de Deus. Por isso que eu disse, eles já saem de casa ligados, passam pelo mendigo na rua, eles dão uma atenção, falam, oh, Jesus te ama, entregam um prospectozinho. Mas, ao contrário disso, tem uma outra classe de pessoas, né? A segunda classe de pessoas. Eu falei sobre 3 classes de pessoas. E a segunda classe de pessoas, essas pessoas, aleluia, são crentes. Elas não são cristãs. Porque crente, como eu já disse em algumas lives anteriores, todo mundo é. Se você crê em algo, você é crente naquele algo que você crê. O macumbeiro é crente, ele crê que a macumba vai fazer efeito. O budista é crente, ele crê em Buda. O diabo é crente, diz a palavra de Deus. Só que ele crê e teme, mas já está condenado. Mas nós, amados irmãos, que estamos aqui, nós somos o exemplo. Nós somos o sal da terra. Só que tem o sal fino, né? Que serve para temperar comidas finas, né? Saladas, né? Aquele salzinho fino. E nós temos também o sal grosso. Fazendo uma comparação assim entre os cristãos. Tem o sal fino, né? E o sal grosso. Para que serve o sal grosso? Geralmente, ele está sempre na carne, né? A pessoa vai fazer um churrasco, ele, né? Coloca o sal grosso. Então, vamos dizer assim, crente sal grosso, ele vive mais na carne do que no espírito. Aleluia, glória a Deus. Desculpe eu estar assim com esse ar de descontração, mas a palavra de Deus é assim, ela é suave, porque ela penetra como uma espada de 2 gumes até a divisão, né? Então nós temos que estar atentos à palavra de Deus, pregar a verdade de Deus. Então, como eu estava dizendo, tem o sal fino e o sal grosso.
O sal grosso seria essa segunda classe de pessoas, né, que frequentam as igrejas, mas cometem muitas falhas. Pessoas que roubam, pessoas que não jejuam, não oram, não se esforçam para largar os seus vícios. A palavra de Deus, ela nos diz, aleluia, glória a Deus, no livro de Provérbios 6, que são pessoas que entraram para a igreja e eles verem ali como um clube social, como um local de reunião. Olha, agora eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não tenho uma outra opção e a imagem de cristão vai me promover, a imagem de crente, melhor dizendo, vai me promover. Então elas ficam ali na igreja, mas gerando muito escândalo, muitas contendas. Mulheres, aleluia, extremamente sensuais, que não leram lá no livro de 1 Pedro, de 2 Pedro, lá perto de Apocalipse. Eu não tenho tempo de desfolhar a palavra na íntegra, mas são mulheres que andam assim, bem sensuais, como se estivessem indo para um clube, para um baile. Elas não vigiam, ou seja, você tem que se vestir, tanto homem quanto mulher, estou falando agora, de acordo com a crença que você professa. Se você é uma pessoa cristã, você vai evitar certos tipos de vestimenta que vão gerar um escândalo. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não quero ir para a igreja, a gente vai evangelizar, e fala, porque eu não quero ser um crente igual fulano, igual fulana. Porque essas pessoas, essa segunda classe de pessoas, elas denigrem o evangelho, elas espalham mais do que ajuntam. Ou seja, o exemplo dessas pessoas afastam mais as pessoas da presença de Deus do que as atraem. Amém? Os irmãos estão entendendo? Eu não estou sendo um crítico, é que em todos esses anos de caminhada, Deus tem me levado a observar na Igreja Universal, na Batista, nas assembleias, nas congregacionais, entende? Todas as igrejas, todas as denominações, Deus tem me levado, mas não para congregar, na verdade para observar. E no que a gente observa, a gente vai aprendendo também e a gente vai fazendo um filtro, né, de nossas amizades. Também vamos orando a Deus para não ficarmos nessas mesmas práticas. Amém, meu irmão? Então, essa segunda... Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, porque a idade, né, a gente já fica meio pigarreando. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. E ela é como é a espada de dois gumes. Ela penetra lá no profundo. Então nós temos que estar atentos. Por quê? Porque essa segunda classe de pessoas geralmente são dadas a fofocas, a calúnias, a mentiras, a disseminação, né, das conversas que não produzem efeito nenhum para a salvação. Essa segunda classe de pessoa, elas, trazendo um linguajar de jovem hoje, detonam a igreja, a ponto de muitas pessoas estarem se afastando da igreja e muitas pessoas não estarem mais querendo ir para a igreja por causa dos maus exemplos. Então nós temos que orar a Deus e pedir a Deus uma direção para que nós possamos verdadeiramente sairmos desse estágio de crentes, né, e nos tornarmos o cristão verdadeiro, aqueles que fazem a obra que o nosso mestre, nosso rei, o nosso Senhor Jesus fez. Aquele que crê, diz a palavra, obras ainda maiores farão. Se você crê que você pode fazer uma grande obra, medita na palavra de Deus. Lê de dia, de noite, no tempinho que você tiver, para que você venha crescer no entendimento e na graça. Não adianta você dizer que está na graça de Deus
e não ter o entendimento. A palavra de Deus diz que o povo erra por falta de conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Por isso que o povo erra, porque não tem o conhecimento das leis de Deus. Um simples contrato de aluguel para trazer assim um entendimento maior às pessoas. Você assinaria quando você vai alugar uma casa, ou até mesmo quando você vai alugar um empreendimento, uma loja, um comércio, alguma coisa que dependa de um contrato, você assinaria sem antes ler? A palavra de Deus é um contrato, cujo qual ele vai nos conduzir aos céus. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus ela tem que ser lida, primeiramente como uma história, depois você vai ler novamente meditando. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas a palavra de Deus ela tem que ser meditada. Você tem que meditar na palavra, como diz, de dia e de noite, e procurar andar segundo os princípios de Jesus, para que você não esteja gerando escândalo na sua igreja, para que você não seja uma pedra de tropeço. Aleluia, glória a Deus. Então, terminando já a live, nós vamos estar orando, né? Eu quero lhe dizer, deixar essa reflexão na sua cabeça e que você pense e medite nela. 3 classes de pessoas frequentam as igrejas. Amém? Lá no livro de Ezequiel 3:18, você vai estar vendo também algumas referências sobre isso que eu estou falando. O tempo é curto demais, né, para a gente estar meditando assim. E tem no livro de Lucas, né? Tem também vários exemplos que você pode estar vendo. Lucas 25, Lucas 10, 25 ao 34. Entende? Eu gostaria muito de estar desfolhando a Bíblia. Talvez numa pregação na igreja a gente tenha um tempo maior, mas as lives, para não se tornarem fadigantes, né, igual os jovens falam, é muito fadigante a palavra de Deus. Eu quero lembrar mais uma vez, você não é o sal grosso, você não pode ser o sal grosso, você tem que ser aquele sal que serve para temperar, porque a palavra de Deus diz que quando o sal se torna insípido, ou seja, que ele não tem mais valor, ele é jogado no chão para ser pisado pelos homens. E quantos têm caminhado na igreja aí, mas têm sido pisado pelos homens, pisado pelo inimigo, tem vestimenta de crente, tem jeito de crente, tem a palavra de Deus, às vezes a Bíblia, assim, às vezes no telefone, mas não segue os exemplos de Jesus. Eu disse que ainda falaria, né, de uma 3ª classe de pessoas, mas essa é rapidinho. Igual eles agem na igreja. Quando estão necessitando de algo, essas pessoas correm para a igreja e oram, e jejuam, e dão dízimo, e cantam, e pulam, rodopeiam. Se a igreja for pentecostal, se a igreja for tradicional, eles estão ali, ligados, ferrenho. Mas só até receber aquilo que Deus tem para dar. Uma vez que eles recebem, eles saem da presença de Deus. Tchau, tchau, tchauzinho, bye, bye. E ninguém mais vê aquela pessoa. E daqui a pouco ela está de novo ali nos bares, nas festinhas mundanas. Tudo isso traz escândalo para o Evangelho. E isso tem afastado muita gente de fé que quer atuar na igreja, que quer orar, que quer verdadeiramente fazer a obra de Deus. Essa 1ª classe de pessoa que entrega por inteiro, né, ao Evangelho, e muitas delas têm verdadeiramente, né, esfriado na fé por causa dos maus exemplos.
Amém? Vamos orar a Deus? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, peça perdão a Deus nessa hora se você tem agido assim, se você tem cometido tais erros, fofoca, calúnia, disseminação, roubo. Eu tive vários exemplos até onde eu trabalho, né, na minha firma, de pessoas que se encontram no púlpito da igreja, pessoas que estão ali, quem olha assim é o verdadeiro adorador, mas que tem cometido as verdadeiras torpezas. Que Deus tenha misericórdia das tais, que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos então. Pai amado, Deus querido, Pai de poder e de misericórdia, eu te louvo, Senhor, nesta manhã, ó Pai de quinta-feira, Deus, e venho em nome de Jesus lhe agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade que o Senhor, Pai, está me dando, está nos dando, ó Pai, de despertarmos, de contemplarmos as Tuas maravilhas, Pai, a natureza que o Senhor criou. Deus, nesta hora eu quero lhe pedir por cada irmão, por cada irmã em Cristo, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos visitando nesta manhã, nos abençoando e nos conduzindo no caminho, ó Pai, do verdadeiro adorador. Toma-nos, Senhor, com as Tuas mãos, ó Pai, e nos conduza, Pai, neste caminho. Deus, mesmo que doa, mesmo que tenha que ser pago um preço, que nós venhamos ser exemplos, ó Pai, que nós venhamos, Deus amado, Pai querido, poder, Senhor, falar em todo lugar, Senhor, do Teu amor, sem ter a condenação do inimigo, Senhor, sem ter aquele medo, Pai, que o inimigo vai, Deus amado, trazer à tona as nossas falhas, os nossos erros. Pai amado, Deus querido, quando nós falhamos na Tua presença, ó Pai, nós pedimos perdão, nós rogamos pela Tua misericórdia, mas aqueles que vivem, Senhor, escarnecendo da Tua palavra, brincando com línguas estranhas, falando de coisas que não entendem, ó Deus, usando o Evangelho como escárnio, Pai, que afastam mais as pessoas do que atraem, Senhor, com os seus maus exemplos, ó Pai, tem misericórdia, Deus, visita nesta hora, toca na mente, toca no coração, ó Pai, ó Deus, vai operando, Senhor, nessas vidas, para que elas, Deus, venham ser verdadeiros adoradores, Senhor, verdadeiros adoradores, Pai, que clamam, que rogam, que jejuam, que buscam a Tua face, que vão ao monte, Senhor. O Senhor deixou o exemplo, Senhor, de cada vez que o Senhor, ó Pai, pregava a palavra, de cada vez que o Senhor reunia as multidões, Pai, através, Pai, do Seu nome, Pai, pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, e acabando o Senhor de fazer todo esse mover, ó Pai amado, Deus querido, o Senhor ia para um monte, ia para um lugar isolado, Pai, diz a Tua palavra, para ali recarregar as suas forças, orar ao Pai, buscar a presença do Pai. O Senhor nos deixou um exemplo, Deus. Mas muitas das vezes nós estamos na igreja, Deus amado, Pai querido, até oramos, mas só ali na presença, ali enquanto estamos na igreja. Fora dali, somos pessoas totalmente dispersas, Senhor, daquilo que se diz ser o Evangelho sagrado de Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que nós possamos, Pai, ser alcançados por Ti, ó Deus, e vivermos, Pai, segundo a Tua, Pai, graça, segundo a Tua unção, segundo a Tua misericórdia, Pai. Que venhamos ser misericordiosos, Senhor. Que venhamos ser, Senhor, pacíficos. Que venhamos ter mais temor e tremor de Ti, ó Deus, para honra e glória do Teu nome. Apaga, Pai, todas as nossas transgressões, ó Deus, e que nós estejamos atentos para não transgredirmos mais contra Ti, ó Deus, denegrindo o Seu santo Evangelho. Assim eu oro, já agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Fiquem com essa palavra, que Deus os abençoe. Tenham um excelente dia de quinta-feira, em nome de Jesus.